Aqui eu ressalto novamente a importância da diferença de potencial da voltagem ou da tensão elétrica, que você deve conhecer e deve fixar bem na memória. Eu faço aqui uma analogia com um sistema hidráulico. Sistema hidráulico que é bem conhecido por nós, uma caixa d'água que está suspensa com uma diferença de nível para o solo. Quanto mais alta estiver a caixa d'água, maior força a água vai ter para descer pelo cano e chegar até a torneira. Maior é a diferença de potencial que nós vamos ter. Por quê? Porque uma caixa d'água suspensa, cheia de água, ela tem um potencial hidráulico grande. Ou seja, ela tem uma força para fazer a corrente de água fluir pelo condutor de água. Daí, uma caixa d'água maior permite maior quantidade de água, vai ter mais força para que a água circule pelo condutor de água. Também, quanto mais alta estiver a caixa, maior é a força para que a água flua pelo condutor. Da mesma maneira, acontece com a energia elétrica, com a diferença de potencial elétrica, com a força eletromotriz, com a voltagem ou com a tensão. Quanto maior a tensão, maior é a corrente que pode circular pelo condutor elétrico. Neste caso, é água. Se eu abro a torneira, a água flui pela torneira. Se eu fecho a torneira, a água não flui. Da mesma maneira, acontece com uma chave elétrica. Você observou na primeira parte da lição que nós falamos das chaves, nós mostramos nos esquemas que a chave elétrica ela permite a passagem da corrente ou não. Ela interrompe a passagem da corrente ou não, corrente elétrica. No caso aqui, um sistema hidráulico é a torneira que permite a passagem da água. Diferença de potencial. Da mesma maneira, é semelhante a uma diferença de nível de uma caixa d'água. É a mesma coisa que a força potencial que tem uma caixa d'água suspensa. Agora, eu falo a respeito deste condutor. Observe, se este condutor fosse mais grosso ou tivesse um diâmetro maior, o que você acha que aconteceria? A água circularia com mais facilidade. O fluxo de água estaria circulando pelo condutor com mais facilidade. Ou seja, um condutor mais grosso, com diâmetro maior, permite maior quantidade de água passar. Ou seja, ele tem menor resistência à passagem da água. Se o condutor for mais estreito, diâmetro menor, mais fino, ele tem mais resistência, ou seja, a corrente de água é menor porque ele apresenta resistência maior. É o que nós vamos falar em seguida a respeito de resistência elétrica. Da mesma maneira, um condutor elétrico com diâmetro pequeno permite uma certa quantidade de corrente elétrica. Se o condutor tiver diâmetro maior, for mais grosso, ele permite maior quantidade de corrente elétrica. Aí, este condutor de baixo tem menor resistência. Por quê? Porque ele é mais grosso, ele é mais largo. Este aqui tem maior resistência. Onde circula mais corrente elétrica? Num condutor mais largo ou num condutor menor?
no condutor que tem menor resistência ou maior resistência? Logicamente, naquele que tem menor resistência. A corrente flui mais neste aqui do que neste. Maior resistência, menor corrente elétrica. Menor é o fluxo de elétrons. Menos corrente elétrica passa. Menor resistência, maior é o fluxo de corrente elétrica.